que o seu nascimento é algo planejado. O seu viver, o seu sair da madre é algo que o Senhor, Ele planejou na sua vida. A palavra planejar, ela significa elaborar um projeto. O que significa que a obra que Deus tem na sua vida é antes mesmo de você sair da madre da sua mãe. Aleluia. O Senhor, Ele tem um projeto na sua vida. O Senhor, Ele tem uma obra na sua vida. E eu venho declarar aqui hoje que às vezes a gente pensa que essa obra fracassou, que esse projeto deu errado. Mas o Senhor, Ele vai cumprir aquilo que Ele elaborou na minha e na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque um dos nomes do Senhor é que Ele também é arquiteto. Lá em Filipenses capítulo 1, verso 6 vai dizer: aquele que começou, pois, a boa obra em vós, é fiel para completá-la. Outra coisa que eu também tenho muita certeza é que tudo aquilo que Deus põe a mão para fazer dá certo. Por isso que ele é considerado oleiro e o seu filho um carpinteiro. Ambos são aqueles que sabem trabalhar com a mão, aqueles que sabem manusear os instrumentos. O que eu estou querendo dizer para você é que aquele que te moldou, que aquele que elaborou a tua história, que o escritor que compôs a sua história, ele vai fazer dar certo. Porque a palavra do Senhor vai dizer que a porta que ele abre, ninguém fecha. Aquilo que ele edifica, ninguém derruba. E aquilo que ele constrói, ninguém destrói. Então eu vim dizer para você que assim como Deus, ele tinha um projeto na vida de Jesus, assim como Deus, ele tinha um projeto na vida de João, assim ele tem um projeto na sua vida. Ele tem um projeto na vida do teu irmão, ele tem um projeto na vida da tua irmã, ele tem um projeto na vida do teu filho, ele tem um projeto na vida de todos que estão aqui hoje. Eu venho falar para você que o Senhor, ele colocou um título no meu coração, e o título é: um Deus de promessas. Aleluia. Um Deus de palavra. Só que o interessante é que ao mesmo tempo que tem um Deus de promessa, tem um homem que tenta destruir essas promessas. Tem um adversário que tenta fazer dar errado. E ao decorrer da história você vai vivenciar e vai ver o que o Senhor está querendo te mostrar. Como foi falado em 2 Samuel capítulo 7, versículo 16, a promessa Deus fez para Davi. Só que quem está usufruindo do trono é Herodes. Não é o descendente de Davi. Não é o filho da linhagem de Davi. É alguém que não tem direito. Aí me leva lá em Salomão, onde vai falar que ele vê príncipes andando a pé e escravos andando a cavalo. Porque não entendiam aquilo que eles possuíam de direito. O que quer dizer? O filho pródigo, ele tinha direito de sentar à mesa, mas ele estava querendo comer bolota ou lamaçal. Não deixe o inimigo ele enganar a tua mente. Não deixe o inimigo colocar algo na tua cabeça que você tem que ficar sentado no chão, prostrado e jogado numa sujeira. O Senhor, ele preparou para você uma mesa e você vai sentar na mesa. O Senhor, ele preparou para você um banquete e você vai provar do banquete. O Senhor elaborou uma festa e você vai participar da festa. Porque o que Deus faz, ele cumpre. Só que o interessante é que a promessa que era para Davi, quem estava usufruindo era Herodes. E o inimigo, ele tenta agir como uma mulher chamada Atalia. Quem é essa mulher? É uma mulher que é conhecida por usurpar, por roubar aquilo que o céu tem para nós. O inimigo, muitas das vezes, ele tenta usurpar aquilo que Deus tem nas nossas vidas. Um exemplo disso é lá em 1 Reis, capítulo 21, onde vai falar da história de um homem chamado Nabote, um jezreelita. E o interessante dessa história, que Nabote, ele herda da herança de família uma pequena vinha. Uma pequena vinha. É pequena, mas ainda é herança. É pouquinho, mas ainda é herança. Eu quero que você entenda que ele recebeu uma pequena vinha. Algo que para muitos não tinha valor. Algo que para muitos não valia a pena lutar. Mas para ele era herança. Só que o interessante é que um certo dia, o rei Acabe, ele vai passar. E ele começa a desejar aquele local. Só que o interessante é que aquela vinha já está ali um bom tempo
porque era algo de herança. Só que naquele dia o rei Acabe, ele tomou uma decisão: eu quero. Só que o interessante é que eu fui estudar a fundo e eu comecei a perguntar por que ele queria aquela vinha. E o rei Acabe, ele queria a vinha para construir um jardim. Só que aí Deus, ele me deu um significado muito lindo. Qual é o significado? A vinha, ela tem utilidade. A vinha produz, gera fruto. Aleluia. O jardim é aparência. Ô Senhor. O jardim só tem elegância, mas dele você não tira nada. Então, o que é isso? A vinha, ela denota Nabote. O jardim denota Acabe. Por quê? Porque Nabote é alguém que produz fruto. Aleluia. Acabe é alguém que vive de aparência. Meu Deus. Você entendeu? Porque aquele que vive de aparência sempre vai querer destruir aquele que produz. É forte. Aquele que vive de aparência sempre vai tentar calar aquele que está produzindo. É verdade. Aquele que vive de aparência nunca vai sorrir com aquele que está gerando. Então, quando eu entendi esse significado, eu fiquei maravilhado. Por quê? Porque tem pessoas que fazem de tudo para não deixar você gerar, Meu Deus, aleluia. para não deixar você produzir. Porque tem gente que prefere viver de aparência, em vez de, ainda que seja uma pequena vinha, é pequeno, mas está gerando. Aleluia. É pequeno, mas tem fruto. É pequeno, mas faz suco. E o vinho é conhecido por alegrar. Ei, aquilo que Deus fez na tua vida, ainda que surgiu pequeno, mas ainda vai gerar alegria. Amém. Ainda que surgiu pequeno, ainda vai produzir alegria. Ei, no Salmo 23 vai falar que Deus, ele transborda o meu cálice. A alegria na tua vida pode começar pequena, mas vai chegar um tempo que vai transbordar. Ei, vai chegar um tempo que a alegria na sua vida, ela vai transbordar. Glória. Deus. Estão querendo destruir a vinha, estão querendo tomar da tua mão, mas aquilo que Deus te deu, ninguém toma. Só que isso é uma decisão sua. Por quê? Porque agora ele quer construir um jardim. Então Acabe, ele vai fazer a oferta. Me vende. E ele vai lançar um alto preço. Um preço às vezes que aquela vinha ela não valia aquilo tudo. Era um preço exuberante. Ele não aceita vender. Agora ele vai fazer uma proposta diferente. Então troca, eu te dou uma maior. Uma que tem o dobro do tamanho, o triplo do tamanho. E Nabote, ele vai falar: eu não quero. E Alejandro, por que Nabote não troca? É muito dinheiro, é muita fama, é muita riqueza, é muito aplauso. Ei, é muita gente andando com você, é muita amizade, é muito colega novo. Por que ele não aceita? Por que ele não faz? Porque Nabote é homem de princípio. E o que é ser um homem de princípio? É dizer: herança não vende, herança não negocia, herança não troca, Aleluia. e herança não se dá. Ai, meu Deus. Você não entendeu? Nabote, ele está dizendo: Acabe, você pode me ofertar o que você quiser, mas a minha herança eu não troco, eu não vendo, eu não negocio e eu não dou. É pequeno, mas ainda é herança. É pouco, mas ainda é herança. Então entenda uma coisa: aquilo que Deus, ele projetou para você é herança, não troque. Não faça como o Esaú. Pare de ficar vendendo aquilo que Deus te deu. Pare de ficar vendendo o seu dom. Pare de ficar vendendo o talento. Porque às vezes eu vejo tantas cantoras aí fora com uma voz maravilhosa, mas é uma voz que Deus concedeu para estar dentro da casa dele, e estão usando lá para fora. Então não negocie o talento que Deus te deu. Não negocie aquilo que Deus te deu. Não negocie a herança que Deus derramou sobre a sua vida. Porque herança não se vende. E o interessante dessa palavra era que Nabote, ele nega Acabe, ele começa a choramingar, e Jezabel vai fazer o serviço árduo. Ela manda matar Nabote. Só que o interessante é que Nabote, ele é incriminado por algo que ele não cometeu. Nabote,
ele tem uma morte desonrosa. O que é uma morte desonrosa? Toda vez que vão falar do nome de Nabote, vão pensar que ele era um pecador, porque ele foi incriminado por algo que ele não cometeu. Às vezes tem pessoas que criam boatos ao teu respeito. Às vezes vão falar que você, sobre algo que nem aconteceu, mas as pessoas vão acreditar. Mas vale a pena permanecer fiel. Aleluia. Nabote, ele é morto, mas ele morreu fiel. Eles tomam aquela vinha. É por isso que a palavra, quando ela vai dizer pra gente, vigiai. Por que vigiai? É por causa disso. É por isso que a gente tem que estar atento no mundo. É por isso que a gente tem que estar vigilante no mundo. Porque o inimigo, em todo tempo, ele tenta investir para destruir e para roubar a minha e a tua vida. Para roubar os nossos sonhos, para roubar os nossos projetos e para destruir as promessas de Deus nas nossas vidas. Um exemplo disso, de vigilância, se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 3, verso de número 11, que vai dizer: guarde o que tens, para que ninguém tome ou para que ninguém roube a tua coroa. Só que essa palavra é tão maravilhosa que eu não aceito sair daqui sem você interpretá-la comigo. Aleluia. Porque quando eu estudei lá em casa, eu fiquei maravilhado. Eu falei: Senhor, eu não saio de lá até eles entenderem essa palavra. Então eu quero que você interprete ela comigo agora. Essa palavra, eu vou interpretá-la em fases e vou te mostrar. Guarde, a palavra guardar aqui no hebraico, ela tem 3 significados. O primeiro é agarrar. E quando eu entendi o primeiro significado, me levou diretamente numa águia. Porque a garra da águia é tão afiada que é quase impossível ela perder a presa. Ela agarra com tanta força que é difícil alguém arrancar. Por quê? Porque existem situações que quando uma águia ela vai pescar e ela agarra aquele peixe, tem ocasiões que outros falcões, que outras águias, elas tentam roubar aquilo que a águia ela colheu, aquilo que ela pescou. Só que a águia ela agarra tão forte aquela presa que a outra águia ela não consegue arrancar dela. Então o primeiro significado de guardar aqui significa: agarre aquilo que Deus te deu, a ponto do inimigo não conseguir arrancar da tua mão. Agarre com tanta força que eles vão puxar, mas não vão tirar. Eles vão tentar roubar, mas não vão conseguir. É o primeiro significado. O segundo é reter, que denota a ideia de ficar retido. Ficar retido denota a ideia de ficar preso. E aquele que está preso só tem acesso a ele aquele que tem a chave da prisão. O que significa que quando você prende algo na tua vida, quando você retém algo na tua vida, ei, não deixe ninguém ter acesso. Aleluia. Guarde tão bem aquilo que Deus te deu, que não deixe ninguém ter acesso àquilo que Deus te deu. Deus tinha algo com Sansão, mas Sansão não guardou bem aquilo que Deus tinha com ele. Ele abriu aquela intimidade que Deus tinha com ele para uma mulher. E por abrir, aquela mulher arranca aquilo que Deus tinha na vida de Sansão. Então guarde tão bem aquilo que Deus te deu, a ponto de eles procurarem e não acharem. Terceiro significado, não solte. Não soltar me dá a ideia de um cabo de guerra. É alguém que está fraco, que está quase largando a corda. Aí ouve a voz: não solta. Não soltar traz a ideia de não ceder, de não se entregar e de não desistir. O que significa? É você não se ceder às vaidades, não se entregar ao pecado, não se jogar, não desistir de permanecer de uma vida fiel. Esses são 3 significados dessa palavra. E aos 3, no conjunto dessa palavra, elas significam: proteja a todo custo a tua coroa. Significa: custe o que custar, não deixe tirar a tua coroa. Custe o que custar, não deixe arrancar a tua herança. Custe o que custar, não deixe roubar aquilo que Deus te deu. Não deixe roubar a tua coroa. A coroa aqui
provavelmente ela está denotando uma Griselda. O que é uma Griselda? A Griselda ela era entregue ao vencedor dos jogos públicos que aconteciam no Império Romano. Um exemplo de um dos jogos era uma corrida, uma Olimpíada. Ao corredor que ultrapassava a linha de chegada, ele era coroado com uma Griselda e com um convite. E que convite era esse? Era um convite a um grande banquete. Era um convite a uma grande festa. Só que o interessante é que aquele rapaz que venceu, a mulher que venceu a corrida, ela tinha que comparecer com a Griselda na cabeça. Por quê? Porque a Griselda na cabeça é um sinal que ele venceu. É um sinal que ela venceu. Então, se roubarem a coroa dela, se roubarem a coroa dele, como que vão saber que ele venceu? Como que vão saber que ele conseguiu completar a carreira? Um exemplo disso é que na palavra toda hora mostra que as nossas vestes têm que ser alvas como a neve. Por quê? Porque quando Deus ele vê as nossas vestes alvas como a neve, ele vai entender, ele permaneceu fiel. Ele manteve uma vida de santidade. Ele manteve uma vida purificada. Mas quando ele vê uma veste suja, uma veste manchada, ele vai ver o que? É uma pessoa que não foi fiel. É uma pessoa que não guardou, que não permaneceu firme e que não continuou no caminho. Essa palavra é tão interessante que... Só um minuto. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, Ela é glória a tão Jesus. interessante que a gente às vezes se pergunta, mas Alejandro, o que eu tenho que guardar? O jovem aqui leu uma palavra lá em 1 João. Eu até marquei aqui para não falar que era minha boca, para não falar que não é Deus que fala, mas vai dizer que sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda. Aleluia. A palavra que eu estou lendo para vocês aqui em Apocalipse é guarde o que? Mas o que eu tenho? Apocalipse capítulo 2, versículo 25 vai dizer: conserve tu o que tens, até que eu venha. Aleluia. Amém. Para a noiva, é conservar a lamparina acesa. É conservar a lamparina com azeite reserva. E a gente consegue entender outro significado que eu devo guardar no capítulo 3, no verso 8, onde o Senhor ele vai falar com a igreja de Filadélfia. Ele vai virar para a igreja de Filadélfia e vai dizer: ó, vocês são fracos, não tem força em vocês, mas mesmo não tendo forças, vocês guardaram a minha palavra e não negaram o meu nome. Aqui a gente já tira duas coisas que a gente tem que guardar. Primeiro, a palavra. E segundo, não negar o nome dele. Guardar a palavra. Por que a igreja guardou a palavra? Para você entender a profundidade dessa palavra, é que a igreja de Filadélfia, ela se encontra no local mais idólatra que tinha. Se eu não me engano, na onde a igreja de Filadélfia ela estava, era o templo de Diana, da deusa Diana. E era um culto muito pagão, muito idólatra que tinha naquela região. Só que é interessante que a igreja, estando no ambiente idólatra, permaneceu fiel. Quando Jesus ele se direciona à igreja de Filadélfia, ele está dizendo: ó, eu sei o teu limite, eu sei a tua fraqueza, eu sei aonde você erra, mas mesmo eu sabendo aonde é o teu erro, você não me negou. Aleluia. Mesmo eu sabendo aonde é a sua fraqueza, você guardou a minha palavra. Porque ninguém aqui é super-herói. Todo mundo aqui tem fraqueza. Todo mundo aqui tem que correr do seu pecado, da sua tentação. A igreja de Filadélfia, ela tinha que correr da tentação dela, mas ela permaneceu fiel, mesmo sendo fraca. Então, o que eu quero dizer? É que a gente só consegue permanecer fiel no mundo idólatra, guardando a palavra. No Salmo vai dizer: com que purificará o jovem o seu caminho? Aleluia. No traduzir da palavra significa como que ele vai tornar o seu caminho puro, como que ele vai tornar o seu caminho reto,
Como que ele vai tornar o seu caminho agradável aos olhos de Deus? Observando conforme a palavra. Por quê? Porque é conforme a palavra que você sabe as amizades que você pode ter. É conforme a palavra que você sabe os ambientes que você pode frequentar. É conforme a palavra que você sabe o jeito que tem que viver. Então, conforme a palavra, eu permaneço vivendo uma vida de santidade. Então eu já sei que eu tenho que conservar a lamparina acesa e ter azeite em reserva. Eu tenho que guardar a palavra e não negar o nome dele. Por que não negar o nome dele? A palavra do Senhor vai falar que um certo homem, um certo apóstolo chamado Pedro, ele vai seguir Jesus de longe. E vão perguntar, você parece muito com ele. Aí Pedro vai dizer, eu não conheço ele não. Mas você fala como ele. Não sei nem quem é. Mas eu acho que você é dele, você pertence aos discípulos. E Pedro vai falar, eu já te falei que eu não conheço esse homem. As 3 vezes ele negou Jesus. Só que você não vai ver Pedro negando Jesus quando Jesus estava perto. Você vai ver Pedro negando Jesus quando Jesus estava longe. Meu Deus. O que quer dizer? Servir a Deus dentro da igreja é muito fácil. Ser crente dentro da igreja é muito fácil. Mas lá fora, os seus amigos sabem quem você serve? Lá fora, eles sabem quem você adora? Aleluia. Ou você tem vergonha de mostrar quem é o teu Deus? Ou você tem vergonha de mostrar quem é que você serve? Aqui dentro é muito fácil, porque aqui dentro o que mais tem é crente. É cristão. Mas lá fora, você deve mostrar quem você é de verdade. E Pedro não mostrou quem ele era de verdade. E continuando a palavra, o que eu devo guardar mais? A 4ª coisa que eu devo guardar são os frutos do Espírito Santo. Alguns deles são o amor, a alegria, a temperança, o domínio próprio, a mansidão, a paz, entre outros. São algumas das coisas que a gente deve guardar. Chega um certo momento que Jesus vai virar para Pedro e ele vai falar para Pedro, Pedro, para longe de mim, Satanás, porque tu é para mim uma pedra de tropeço. Por que Jesus ele vai falar isso para Pedro? Era Jesus falando para Pedro que Pedro ele queria impedir Jesus de viver o propósito de Deus. Então tudo aquilo que me impede de viver o propósito de Deus é uma pedra de tropeço. Então, o que significa? Se o teu amigo te faz pecar, ele é uma pedra de tropeço. Se o ambiente que você está te faz pecar, é uma pedra de tropeço. Se as amizades ao teu redor te afastam de Deus, é uma pedra de tropeço. Se uma conduta que você faz no dia a dia te faz se distanciar de Deus, é uma pedra de tropeço. Então tudo que é uma pedra de tropeço eu tenho que tirar da minha vida. Olha só o que Jesus está falando. Você é meu discípulo. Você é instruído por mim. Mas se você está me fazendo, está me impedindo de viver o meu propósito, vai para longe. Você acha que aquilo não ia doer em Jesus se Pedro fosse embora? Às vezes tem certas amizades que você é muito agarrado. Mas se for necessário, é melhor você mandar embora. Meu Deus. Porque é melhor doer do que você morrer. Tem uma frase que eles falando de brincadeira, mas eu vou trazer para um lado mais espiritual. É que às vezes a gente sai tão depressa no trânsito, por causa de 1 minuto, muitas pessoas perdem a vida. Mas eu acho que é melhor perder 1 minuto do que perder a vida em 1 minuto. É melhor perder 1 minuto da vida do que perder a vida em 1 minuto. O que significa isso? É melhor tirar algo que pode até deixar uma marca, pode até deixar uma cicatriz, mas você ainda vai estar vivo. Aleluia. Vai arrancar, vai deixar uma marca, vai deixar um sinal, mas você ainda vai estar vivo, do que você ficar com aquilo que uma hora vai te matar. Então arranca aquilo que te faz tropeçar, para lá na frente aquilo que te faz tropeçar não te matar. E voltando para a mensagem, Rei Herodes,
A mensagem que eu estou trazendo para você, que não eu, o Espírito Santo está trazendo para você aqui hoje, é que Ele tem planos na tua vida, projetos, algo magnífico, algo que é, como diz em Isaías 55, a nossa mente é pequena demais para compreender. Só que o interessante é que às vezes depende de uma ação minha e sua. Aleluia. Tudo depende de você. É você que decide ser fiel, é você que decide tomar uma postura. É você quem decide se permanecer fiel em meio ao mundo. O rei Herodes, quando ele ouve falar do nascimento de Jesus, como ele era um homem usurpador, cruel, os magos, eles estão vendo que Jesus ia nascer. Os astrólogos. Só que eles não foram falar com maldade, então eles vão até o rei Herodes e vão falar: cadê o menino? Cadê o rei dos judeus? Só que Herodes, tomado pela inveja, no momento que ele ouve descobrir que o menino vai nascer, que vai nascer um rei, imediatamente no coração dele nasce um plano de matar. Eu tenho que matar. Meu Deus. Eu tenho que destruir. Aí essa palavra aqui significa que assim é o inimigo nas nossas vidas. As pessoas estão pensando que a nossa vida, a batalha espiritual só começa quando a gente aceita Jesus. Não, é desde o ventre. Aleluia. Por quê? Porque o inimigo ele investe desde o ventre. Ele tenta desde o ventre. Desde o momento que foi anunciado que você ia nascer, o inimigo ele tenta te matar. Ele tenta te levar, ele tenta ceifar a tua vida. Você não percebe ainda, porque às vezes tem um joelho orando por você, porque tem alguém orando na madrugada, você não percebe, mas Deus tem te guardado. Mas o interessante é que no momento que foi anunciado que o inimigo ele tenta te ceifar, o Senhor ele tem te guardado. E aí o interessante da mensagem aqui é que quando a mulher ela fica grávida, passa um tempo, ela vai fazer uma ultra, né? Para ver se é menino ou se é menina. Isso é o que acontece na terra. A terra vai declarar o quê? É menino. É menina. Mas no céu é declarado diferente. Aleluia. Quando a terra declara é menino, o céu está declarando é meu servo. Aleluia. Quando a terra está declarando é menina, o céu está declarando é minha ungida. É meu escolhido, é o meu instrumento, é minha ferramenta. Então, no momento que você foi anunciada pelo homem, pela uma mulher, pela uma médica, no céu foi anunciado por Deus: é meu servo, é meu filho, é minha escolhida. Então eu vim falar para você que o seu nascimento ele foi anunciado no céu. E no momento que ele foi anunciado no céu, não tem mais volta, você é servo, você é serva, você é ungido e ungida do Senhor. Então o homem ele pode até tentar atrapalhar o projeto, impedir o projeto, mas ele não vai conseguir. Por quê? Porque Faraó ele vai tentar matar todos os meninos, mas o Senhor guarda Moisés. Aleluia. Atalia vai tentar matar os próprios netos para usurpar o trono, mas a tia vai guardar Joás. Aonde que ela guarda Joás? Na câmara secreta. Se você prestar atenção na palavra que foi lida em Lucas capítulo 1, verso 24, eu falei o quê? Que quando Isabel ela vai conceber, ela se ocultou. 5 meses ela ficou oculta. Por quê? Ela se ocultou. Porque milagre não se mostra. Quando está gerando ainda, você não tem que mostrar, você tem que se esconder. Por quê? Porque vai chegar uma hora que aqueles que falaram é estéril. Meu Deus. Oh, glória. Aqueles que falaram não tem vida, não tem jeito, não vai sair nada bom daquela casa, não vai sair nada bom daquela família, não vai sair nada de útil daquela casa, daquele homem. Mas o Senhor está falando: ei, fiquem ocultos. Por quê? Porque assim como aquele menino ficou na câmara do templo, aonde ele estava? Na câmara, mas era na câmara do templo. Então eu entendo que você tem que ficar onde? É na casa do Pai. Meu Deus. É na casa do Pai que você encontra abrigo. É na casa do Pai que o arco não te atinge, que a lança não te acerta, que o arco não chega na tua casa, que a peste não te leva. É na casa de Deus que o Senhor, Ele te conserva com vida. Então foi, Faraó tentou,
Deus guardou. Atalia tentou, Deus guardou. Herodes tentou, mas Deus guardou. Aleluia. E a frase que foi, quando Jesus ele é enviado no deserto com seu pai e com sua família, o anjo vai lá dizer a José: José, pode voltar para casa, porque aqueles que procuravam a morte do menino estão mortos. Deus, aleluia. Todo aquele que procura o teu mal vai cair. Todo aquele que procura a tua ruína vai cair. Todo aquele que procura a tua queda vai cair. Eu venho falar para você hoje que o Senhor, Ele não se esquece de você. Às vezes alguém te prometeu algo, às vezes alguém te falou algo, às vezes alguém te anunciou algo, e aquilo não se aconteceu. Eu vou te abrir uma porta, não abriu. Ó, fica comigo que você vai crescer. Aí não deu certo, se virou contra você. Mas o interessante é que quando o homem para de investir em você, Deus ele nunca parou. Aleluia. Porque Deus é especialista em pegar projeto falido e fazer e transformar em dupla honra. Aleluia. Por quê? Porque enquanto o homem ele para de investir em você, Deus ele não parou de escrever a tua história. Deus ele não parou de escrever o teu projeto. Ele é arquiteto, o arquiteto sabe fazer a planta sobre medida. Ele sabe sobre medida a casa que ele vai edificar. Ele sabe tudo que vai colocar. Ele sabe aonde vai entrar o piso. Ele sabe como vai ser a cor da parede. Por que eu estou falando de casa? Porque nós somos templo do Espírito Santo. Ele sabe a hora que vai te honrar. Ele sabe a hora que Ele vai te elevar. Ele sabe o momento que Ele vai te entregar a tua bênção. Então permaneça-se no local. Permaneça-se na postura. Permaneça-se no caminho. Porque Deus vai cumprir a obra dele na sua vida. Aleluia. Eu não vim aqui brincar. Algo que eu amo desde que eu sou pequeno, eu gosto. Algo que pessoas gostam de louvar, pessoas gostam de pular, eu gosto de palavra. E tudo que eu falo com o Senhor, Senhor, eu gosto de te louvar, eu gosto de falar da tua palavra, eu gosto de ouvir a tua voz. E eu vim falar para você que desde que eu estou na caminhada eu posso falar com clareza. Vale a pena. Aleluia. Vale a pena abrir mão daquele pecado. Vale a pena abrir mão daquelas amizades. Eu já abri mão de amigos, eu já abri mão de portas, eu já abri mão de muitas coisas, porque eu prefiro a presença dele do que a presença de homens. Eu prefiro a presença dele, por quê? Porque quando eu chorei não tinha amigo, quando eu caí não tinha amigo, mas toda vez que eu caí, ele estava lá do meu lado. Quando eu chorava no meu quarto, ele estava lá do meu lado. Eu vim falar para você que você vai chegar um momento que vai ser o pior dia da tua vida e você não vai encontrar nenhum amigo, mas Deus vai estar lá. Aleluia. Vai chegar um momento que você vai estender a mão e ninguém vai segurar, mas Deus vai estender a mão. Salmo 18, lá do alto, o Senhor me estendeu a mão, me segurou e me colocou de pé. Aleluia. Eu venho falar para você que Deus ele não vai abrir mão de você. Ei, você pode fazer o que você quer, pode fazer a sua birra, pode fazer o que você quiser. Deus, ele quer você. Deus quer você na casa dele. Deus quer você louvando ele. Deus quer você adorando ele. Deus quer você servindo a ele. Ainda que seja um copo d'água, ainda que seja num abraço, ainda que seja na porta. Louve ao Senhor. O que eu mais, quando eu comecei como obreiro, o que eu mais gostava era de ficar na porta. Por quê? Porque toda pessoa que entrava na igreja, porque eu entendo, Salmo 100, o hino de ingresso ao templo, toda vez que entrar na presença do Senhor, toda vez que entrar na casa do Senhor, entre jubilando. Então toda vez que alguém chegava, eu dava glória a Deus. Seja bem-vindo. Tem que estar com alegria, tem que servir a Deus com alegria. Ei, eu estou falando para você que não é fácil não. Ei, às vezes a gente serve a Deus com o coração sangrando, com o coração cheio de cravo, com a coroa na cabeça, cheio de espinho cravando, a agonia grande. Mas o sorriso tem que ser de ponta a ponta, porque Ele é digno de toda a honra. O amargo pode até chegar, mas o mel também vai chegar. Eu estou falando para você, vale a pena servir a Deus. Vale a pena adorar a Deus. Só que isso depende de você. Eu tomei a minha escolha.
Eu tomei a minha atitude, a missionária tomou a atitude dela, o evangelista tomou a atitude dele, a minha mãe tomou a atitude dela. E você tem que tomar a tua. É quando seu pai e sua mãe não estiver vendo você, ver o que você está fazendo, é você falar, não, eu sirvo a Deus. É quando você estiver no oculto e ninguém estiver vendo, não, eu sirvo um Deus. Porque a nossa briga não é contra as pessoas lá de fora, é contra nós mesmos. É a mente falando, faz. Aí você tem que falar, eu não vou fazer. Aleluia. É a carne falando, peca, eu não vou pecar. Então é você que tem que tomar uma decisão. É você que tem que tomar uma atitude. Lute por ele, porque ele lutou por você. Se a gente entendesse um pouquinho o que Deus ele faz por nós, se a gente entendesse o peso daquela cruz, mas não foi para aquela pessoa que anda com Ferrari, é para ele também, mas foi para todos nós. Foi para o ontem, para o hoje e para o amanhã. A graça de Deus é tão grande. Se você entender o que é a graça de Deus, ela se entende a pessoa que viveu lá no passado, ela se estende a pessoa que está nascendo hoje, e ela vai se estender a pessoa que vai nascer amanhã. Porque a graça de Deus, ela superabundou. Deus, ele te ama. Então eu vim falar para você que Deus, ele tem projetos na tua vida. Ele não abre mão de você, ele não desiste de você. Não desiste dele também. Não abra mão dele também. Você pode viver o extraordinário de Deus sendo fiel. Você pode chegar a lugares que ninguém nunca imaginou sendo fiel. Vale a pena servir a Deus. Quero louvar um louvor. Vou chamar. Não, dá tempo? Vou louvar um louvor, vou pedir para me ajudar. E eu espero que você possa ficar com essa palavra. Já estão fechadas e não há uma saída. Pra você, uma voz tão mansa, doce e suave, diz assim: meu filho, eu sou sua saída. Quando o inimigo diz é o fim da tua história, quer levar o desespero, o
fim você será muito feliz. Aleluia. Aleluia. É uma palavra de ânimo para você. Não é tempo de ceder. Não é tempo de se entregar. Permaneça fiel. Para terminar, para me sair daqui, eu venho fazer um convite. Assim como eu recebi um convite. A palavra do Senhor vai falar em Mateus capítulo 11, verso 28. Vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados. E eu, não é missionário, não é evangelista. Eu, o Senhor, vos aliviarei. Então aquele que sentiu de Deus no coração falando, eu quero esse Deus, eu quero viver essa vida, eu quero viver esse projeto, eu quero viver isso que Deus tem para mim, que você possa se levantar do seu lugar e vir dar um passo aqui à frente, que eu vou estar orando por você. Amém. Você que tomou essa decisão de hoje, eu quero esse Deus, eu quero essa vida, eu quero viver aquilo que Deus tem. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Tem mais alguém que quer fazer parte da Glória família a do céu? Deus. Tem mais alguém que quer cantar no coral celeste com o Senhor? Amém. Tem mais alguém que está falando, eu quero esse Deus. Aleluia. Que nas horas amargas não me abandona, que nas horas tristes Ele me dá um abraço, Ele me dá um carinho. E eu venho falar para você, vale a pena. É o suficiente, Deus é o suficiente. Se tiver mais alguém, quiser dar mais um braço, que Amém. o Senhor possa te dar outra oportunidade. Senhor, meu Deus, meu Pai. Pai, pedi a igreja para se colocar de pé. Ore comigo, é a sua irmã. É mais uma herdeira que vai cantar no coral celeste com você. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai. Pai amado e Pai querido. Senhor, a tua filha Vitória, ela tomou a maior decisão da vida dela. Ô, glória! Senhor, ela tomou a decisão hoje de adentrar a tua presença e de não sair mais da tua casa. Ela tomou a decisão hoje, Senhor, dizendo no coração dela que o Senhor é o suficiente. Que o Senhor é tudo que ela precisa. Então, Senhor, hoje eu já estou transbordando de alegria. Porque eu sei que hoje pode estar tendo alegria aqui na terra, mas no céu o Senhor já está preparando o banquete. Ele já está preparando os hinos, porque está tendo festa no céu. Está tendo festa no céu, porque hoje a Vitória, ela faz parte do conjunto do céu. Ela faz parte do coral celestial. Ela faz parte da noiva. Ela faz parte dos filhos e das filhas de Deus. Pai amado, eu sei que não é fácil. Eu sei que o inimigo ele se levanta em todo momento, ele vai falar, será que é a decisão certa? Mas eu venho, Senhor, te pedir, cobre a tua filha. Senhor, toma a família dela. Senhor, toma o sair de casa, o adentrar dentro de casa. E Senhor, dá forças. Porque a palavra do Senhor vai dizer, pode uma mãe se esquecer do filho que mama? Que porventura não se compadeça desse, mas ainda que esta venha se esquecer, todavia o Senhor não se esquecerá dela. Senhor, guarda a tua filha. Senhor, dá forças quando ela ficar cansada. Renova quando ela ficar sem forças. Senhor, quando ela estiver caída, levanta ela. Quando ela precisar de um abraço, abraça ela. E Senhor, supre tudo aquilo que ela precisa. Senhor, renova, transborda a tua filha hoje. Como o Senhor, como aquele pai fez com o filho pródigo. Senhor, coloca a sandália nova. Senhor, coloca o anel no dedo de aliança. Glória. Senhor, coloca o anel no dedo, mostrando é minha, me pertence. Senhor, coloca as vestes, porque as vestes eram as vestes do Pai, as melhores vestes.
Porque quando aqueles servos viam a veste daquele homem, daqueles filhos, eles vão falar: esse é filho do Pai. Que possam ver a tua presença na vida da Vitória, que os familiares possam ver Cristo nela e que ela possa ser uma bênção aonde ela estiver. Senhor, dá forças, esteja com ela. Quando um abraço humano faltar, o seu não faltará. Quando um aperto de mão faltar, o teu não vai faltar. Quando o Senhor ninguém vê, o Senhor vai ver. Porque tinha um homem chamado Bartolomeu, que ele estava debaixo de um pé, mas o Senhor falou para ele: eu te vi. Oh, glória! Eu vi você Oh, debaixo glória! daquele. Eu vi, às vezes ele estava chorando, às vezes ele estava amargurado, às vezes ele falou: ninguém está me vendo, ninguém está vendo a minha dor, mas o Senhor falou: eu estou vendo. Glória. E Tu és é o fiel, suficiente. Senhor. Senhor, toma a tua filha, e que hoje o Senhor possa guardar ela em toda a vida, que ela venha se tornar um instrumento nas tuas mãos. Amém. Uma ferramenta para te adorar. Senhor, que ela venha te louvar com o melhor que ela tem, sempre sabendo que é a melhor decisão, independente das ações, independente das atitudes. Eu sei que às vezes a gente erra, mas não deixar de ficar na casa do Pai, porque a tua graça me basta, e a tua graça, ela me fortalece na minha fraqueza. Então, Senhor, toma a tua filha, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Antes disso, eu vou deixar uma pequena palavra aqui, minha irmã Vitória. Motivo de alegria, que está em Salmo 51, 10. Está assim, ó. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renovado, dentro de mim, um espírito inabalável. Aleluia. No Salmo 11, no 51, 11, diz assim: Senhor, quando Davi ali é repreendido pelo profeta Natã, e Davi fala assim: não me lance fora da tua presença, nem me retire de ti o seu Espírito Santo. Davi ali está se renovando para o Senhor. Senhor, tu tira tudo de mim, só não me tira uma coisa: a sua presença. É assim, minha irmã Vitória, que Deus vai te abençoar e vai te carregar a presença dele. Não vai ser mais você, vai ser o Senhor te guiando. A presença do Senhor. Aonde você botar a planta dos pés, vai ter algo diferente. Aleluia. De Jesus. Amém. Vamos ao último para o Senhor. Glória a Deus. A festa no céu, quando a reconciliação com o Senhor, quando uma alma volta para a presença de Deus, quando se reconhece Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida. Amém? Que Deus esteja sempre presente, que nós, como igreja, possamos ajudar a nossa irmã Vitória a caminhar na presença de Deus. Entenda isso, nós somos um corpo, e um corpo bem ajustado ajuda um o outro. Nós não fazemos nada sozinhos. Amém? Vou dar os recados bem breves, então o Senhor assenta no glória a Deus, aleluia.